Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui, eu, presbítero Raimundo Nonato, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. No momento estou morando aqui na capital do estado do Paraná, cidade de Curitiba, vindo ali da cidade de Tucuruí, no município do estado do Pará. Eu tenho mais uma vez uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações. Desta feita, o texto base está no livro de Apocalipse, o livro da revelação de Jesus Cristo a João Evangelista na ilha de Pátimo. Apocalipse, o capítulo 3, o versículo de número 11. É uma carta endereçada para a igreja de Filadélfia. É a igreja modelo da igreja do arrebatamento. É a igreja modelo de uma igreja considerada perfeita. Louvado seja o nome do Senhor, cujo a carta a essa igreja, o Senhor Jesus Cristo só fez a ela elogio e não fez a ela nenhuma crítica, nenhuma palavra de exortação e de juízo ou sentença, mas só elogios e bênçãos para esta igreja. É uma igreja modelo para todas as igrejas aqui na terra, né? Que almejam ser arrebatada ao encontro do Senhor. Então, Apocalipse capítulo 3, versículo 11, né? Diz assim a palavra do Senhor: Eis que venho sem demora. Aqui quem está falando é o Senhor Jesus Cristo. Ele falou e João Evangelista, ali na ilha de Pátimo, escreveu essa carta endereçada à igreja de Laodiceia. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, esta é a palavra do Senhor, é o texto-chave, é o versículo-chave para esta igreja de Laodiceia, que é a igreja, o modelo da igreja do arrebatamento. A igreja que estará pronta, a igreja que estará preparada, a igreja que vai ouvir o ressoar da última trombeta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, primeiramente, o Senhor Jesus Cristo está dizendo para todos os crentes salvos, comprados e lavados pelo seu sangue. Ele está dizendo para todos o seguinte, né? Eis que venho sem demora. Então, Jesus Cristo realmente está vindo arrebatar o seu povo e está vindo sem demora. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja do Senhor Jesus Cristo que está aguardando o arrebatamento, todos aqueles que uma vez já ouviram o Evangelho, creram no Evangelho, abriram o coração e deixaram Jesus Cristo entrar no seu coração, fazer morada e o aceitaram como Salvador e Senhor das suas vidas, eles têm que guardar o que eles têm. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. E o que é que nós temos que guardar? 5 coisas eu selecionei aqui neste texto endereçado à igreja de Filadélfia, né? Esse texto, ele começa aqui do versículo 7, né? Versículo 7. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Aqui começa a carta à igreja de Filadélfia e ela vai até o versículo 13. Então, está selecionado 5 coisas que nós precisamos guardar. E essas 5 coisas estão exatamente todas elas no versículo 8. No versículo 8, né? No versículo 8, ele diz assim o seguinte: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar,
tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, aqui eu encontro, selecionei, separei pelo Espírito Santo de Deus, pela graça de Deus, 5 coisas que o Senhor Jesus Cristo queria que a igreja de Filadélfia guardasse e quer que a sua igreja na terra hoje guarde. Primeira coisa, boas obras de Deus. Nós precisamos guardar as boas obras de Deus. Aleluia. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus como Salvador, no dia 7 de março de 1989, né, às 19 horas, às 19 horas e 30 minutos, 19 horas e 30 minutos do dia 7 de março de 1989, uma terça-feira, eu me lembro que quando eu aceitei Jesus ali no oráculo de oração, que era uma sala ali no Templo Central da Assembleia de Deus, ali na cidade de Tucuruí, ali no estado do Pará. Ali na época era pastoreada pelo pastor Gutenberg Nova Alves, e estava ali à frente da mocidade, o presbítero Reis, ele estava ali à frente da mocidade, e eu me lembro que eu fui ali com a intenção e o propósito de aceitar Jesus como Salvador. Foi ali tão somente para isso, e ali eles oraram por mim, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, e eu recebi e aceitei Jesus como Salvador. No dia seguinte, eu trabalhava no hospital do CESP, que em seguida passou para a FUNASA e depois para o Hospital Municipal, mas até hoje, como Hospital Municipal, localizado ali no bairro da Santa Mônica, ali na cidade de Tucuruí, ele ainda é conhecido por CESP. E eu trabalhava ali e já há algum tempo ali, né? E então o que acontece? No dia seguinte, eu estava fazendo meu trabalho, porque eu era auxiliar de serviços gerais, e estava fazendo limpeza ali, limpando a pediatria, e uma criança, ela morreu. Morreu oficialmente, constatado pelo médico ali, médico federal ali, o doutor Antônio. Ele chegou ali, né, e foi ver como é que estava a criança, colocou aqueles aparelhos tetoscópicos ali, ele colocou ali na criança, escutou o coração da criança, escutou o pulso ali, e verificou todos os pulsos da criança, assim, todinho aqui, coração todinho, e ele constatou. Todas as vezes que você vê o médico examinando assim um paciente, e que ele tira o tetoscópio aqui do seu ouvido, joga para cá assim, respira fundo assim, e solta a respiração, você pode dizer que a notícia não é boa, não. E exatamente o doutor Antônio falou ali para a mãe daquela criança: mãe, infelizmente perdemos a criança, perdemos a sua filha, e ela está morta. E a mãe começou a chorar em desespero ali, e eu cheguei ali com 12 horas que eu havia aceitado Jesus como Salvador, e coloquei as minhas mãos ali sobre aquela criança, e disse assim: Jesus, eu te sirvo há algumas horas, mas Jesus, eu sempre quis ter assim um poder sobrenatural, né, na minha vida, para poder, meu Deus, meu Pai, aliviar as dores e o sofrimento das pessoas. E eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor pode fazer esse milagre. Eu ainda não tinha lido a Bíblia, eu não entendia nada sobre Jesus, sobre Bíblia, sobre palavra, sobre o poder de Deus, mas eu fiz essa oração curta, dizendo: Jesus, traz a vida a essa criança, para que esta mãe que chora em desespero, ela possa ser consolada. E o Senhor Jesus ouviu a minha oração e ressuscitou aquela criança. O fôlego de vida dela voltou, o coração começou a bater novamente, o pulmão, e o doutor voltou novamente e perguntou o que estava acontecendo, e a mãe disse que eu havia benzido ela. A mãe achou que eu era um pai de santo, um macumbeiro, e havia benzido aquela criança. E o doutor Antônio, já sabendo da história, que eu havia aceitado Jesus como Salvador, então ele disse assim: não, ele não benzeu, não, ele é um crente, aceitou Jesus ontem, e ele com certeza orou por ela. E disse: então, glória a Deus, então significa que Jesus dos crentes realmente cura, e ressuscita os mortos, faz milagre. E aí, então, ali foi a primeira obra que eu fiz usando o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então,
esta obra que ele manda nos guardar é a obra redentora que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. É o seu sangue derramado, é o sacrifício que ele fez ali na cruz do Calvário por nós, que foi uma obra de justiça que nos garante a salvação. Então nós temos que guardar as boas obras, a obra da salvação, a obra da regeneração, a obra do novo nascimento, a obra da transformação de vida, a obra que a palavra de Deus faz no nosso coração, nos tornando uma nova criatura, a obra que a palavra faz e o Espírito Santo levando o velho homem, a velha mulher, a velha criatura a morrer para este mundo e a nascer um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura em novidade de vida para o Senhor Jesus Cristo, nascer da água e nascer do Espírito, como o Senhor Jesus Cristo explicou a Nicodemos. Então o que nós temos que guardar, a primeira coisa, é as boas obras de Deus, louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa que está descrito aqui no versículo 8 do capítulo 3 de Apocalipse, a carta endereçada a Filadélfia, é a porta aberta, que é Jesus. Ele disse mesmo, o próprio Jesus se apresentou dizendo: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Portanto, Jesus Cristo é a porta aberta. Ele fala aqui na igreja de Filadélfia: eis que coloco diante de vós uma porta aberta e ninguém pode fechar. Então, nós temos que guardar esta porta aberta, que é Jesus Cristo, dentro de nós, na nossa vida, porque tão somente por intermédio de Jesus Cristo, que é esta porta aberta, é que nós podemos entrar no céu. Jesus Cristo está dizendo bem claro assim: quem entrar por ele, não só entrará, mas sairá e achará pastagem. Ou seja, por intermédio de Jesus Cristo, você pode entrar no céu, porque ele é a porta do céu. E você pode andar nas ruas de ouro que tem lá no céu. Você pode contemplar lá no céu os muros de cristais. Você pode contemplar ali no céu o templo, o santuário de Deus, o rio de água cristalina que flui debaixo do altar do trono de Deus. Você pode contemplar ali a glória do Cordeiro que ilumina aquela cidade. Você pode contemplar ali, aleluia, as maravilhas do Senhor Deus ali no céu de glória. Então, guarda esta porta, ou seja, guarda Jesus Cristo na tua vida, no teu coração, porque ele é o único que pode salvar a tua alma do inferno, perdoar todos os teus pecados e lançar no mar do esquecimento. Ele é o único que pode escrever o teu nome, o seu nome, no livro da vida do Cordeiro do céu. Então guarda esta porta que é Jesus Cristo. Nunca te aparta de Jesus Cristo. Se você já aceitou Jesus como Salvador, continua crente, continua firme, não desiste, não recua, não volta atrás, não abandona a cruz, não te aparta da fé, mas continua firme no Senhor Jesus Cristo. Mas se você ainda não aceitou Jesus Cristo e você quer ir morar no céu, se você almeja ir morar no céu com Deus, aleluia, então a única forma de você chegar no céu é entrando pela porta, e a porta é Jesus. Guarda essa porta, guarda Jesus, aceita Jesus e se abençoado. A terceira coisa que você tem que guardar, que eu tenho que guardar, que nós temos que guardar, é a nossa força, aleluia. A nossa pouca força que nós temos. Pouca força significa humildade, simplicidade, louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, ele falou que a igreja de Filadélfia tinha pouca força, aleluia. Nós temos que guardar isso, aleluia. Deus não quer que nós seja super crente, super gigante, crentes atletas, crente entusiasmado, aquele que quer ser mais crente do que os outros,
aquele crente que está ali todo afoito, né? Ali todo afobado ali e quer fazer e acontecer, muitas das vezes para mostrar para os outros que ele é crente, ele quer estar sempre ali, orando mais do que os outros, fazendo a obra mais do que os outros, para mostrar que ele é mais do que todo mundo. Então, aleluia, a palavra do Senhor nos diz, o meu pastor Océlio, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus ali em Tucuruí, ele sempre dizia que o crente, ele tem que andar ali devagar e sempre no passo do gado. Ele não pode andar muito devagar, mas também não pode andar muito acelerado. Se ele andar muito devagar, ele vai ficar para trás, se distanciar dos outros, aleluia, vai ficar muito difícil para ele acompanhar o rebanho. Mas se ele andar muito acelerado, muito ligeiro, muito apressado, ele vai passar à frente de todo mundo e não vai poder acompanhar o rebanho. E o rebanho tem que andar junto, o rebanho do Senhor Jesus Cristo, as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja, ela tem que andar junta, ela tem que andar unida, ela tem que andar atrás do seu pastor. A ovelha não anda na frente do pastor, aleluia, e nem no lado do pastor. A ovelha anda atrás do pastor. A ovelha animal, ela depende do pastor, aleluia. A ovelha animal, aleluia, ela é simples. Se o pastor não estiver à sua frente, aleluia, e ela se prender numa cerca de arame, ou ali num mato, ali num cerrado, ela não consegue sair. A ovelha, ela não tem assim aquele raciocínio para discernir aonde ela está, como é que ela vai fazer. Ela depende do pastor. O pastor vai à frente. É o pastor que leva ela para os pastos verdejantes para ela comer um capim verde, um capim novo, para as águas, para ela beber a sua água, saciar a sua sede. Isso eu estou falando no sentido de uma ovelha animal, trazendo para o espiritual a igreja do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo falou que nós somos as ovelhas dele e ele é o nosso pastor. Mas o Senhor Jesus Cristo subia ao céu, há mais de 4.000 anos atrás ele subia aos céus do Monte das Oliveiras, e ele está lá no céu de glória, aleluia, mas ele está conosco em espírito e em verdade, o seu Espírito Santo está conosco, Deus o Pai está conosco, louvado seja o nome do Senhor, e ele disse que ele ia enviar o Espírito Santo para estar conosco. E a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo disse que Deus deu pastores para pastorear o seu rebanho. O apóstolo Paulo disse que Deus distribuiu dons aos homens. A uns ele constituiu de apóstolo, a outros de profeta, a outros de pastores, a outros de evangelista, a outros de doutores e mestres. Isso para aperfeiçoamento do rebanho do Senhor, da igreja do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Os pastores foram dados às igrejas para pastorear, e no sentido espiritual, os pastores levam as igrejas para os verdes pastos, ou seja, para o alimento espiritual, se alimentando da palavra do Senhor, nos templos, aleluia, que nós chamamos de igreja, porque na verdade a igreja somos nós nos reunimos nos templos. Então nos templos, ali tem os dias dos cultos, tem o dia do culto público, que é aos domingos, tem o dia do culto de ensino da palavra, tem escola dominical, aleluia, tem cultos de adoração, tem cultos de campanha, e ali no dia do culto de ensino, de oração e ensino da palavra, os pastores estão ali está o pastor daquela igreja que abre a sua Bíblia, e o rebanho está ali na frente, os crentes, os salvos, a igreja está ali na frente do pastor, com as suas Bíblias também na mão aberta, com seus cadernos, caneta para anotar, e ali o pastor abre a Bíblia, ali, aquela Bíblia, ali a palavra do Senhor no sentido espiritual, significa o pasto verdejante ali, aleluia, que ele alimenta as ovelhas, a igreja do Senhor, os crentes são alimentados pela palavra do Senhor nosso Deus, que representa, que tiporiza, que é uma figura, um símbolo dos verdes pastos, aleluia. E também os pastores levam também as ovelhas para saciar sua sede. A palavra do Senhor também é a água que sacia a sede.
E o Espírito Santo de Deus é a fonte de água viva que flui do interior do crente e sacia a sua sede. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus Cristo está dizendo que a igreja, o modelo do arrebatamento, ela é uma igreja que ela tem pouca força, né? Ela tem pouca força, não é aquele crente ali, eloquente, é aquele crente simples. Ali, ele vai, a gente vê que às vezes a gente fala com ele, às vezes ele, a paz do Senhor, ele fala, a paz do Senhor, irmão. E aí, tudo bem, irmão, graças a Deus. Estaria assim, meio assim, mas está indo, irmão. Ele nunca falta aos cultos, dificilmente eles faltam aos cultos, porque ele tem pouca força, mas ele não nega o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O segredo é não negar o nome de Jesus. Ou seja, o segredo é não deixar a cruz, é não abandonar a fé, é não recuar, é não voltar atrás, é não desistir dessa caminhada em direção ao céu. É por isso que eu estou dizendo para você que você tem que ir devagar e sempre, né? Você tem que ser ali permanente, perseverante. Aleluia, você não pode começar essa carreira porque, olha, correndo com paciência em direção ao céu de glória. É como aquele cubo que você vai fazendo, olha só, é devagar, né? Não é aquela carreira acelerada de 100 metros raso, não. É devagar ali, ó. Devagar, e vai devagar. O que nós não podemos fazer é parar. Porque o crente é comparado como um ciclista montado numa bicicleta ali. Se ele parar de pedalar, o que acontece? Ele vai desequilibrar e vai cair. Assim é o crente. Ele não pode parar. Ele não pode parar de orar. Ele não pode parar de ler a Bíblia. Ele não pode parar de se congregar, de ir na congregação. Ele não pode parar de evangelizar. Ele não pode parar de falar do amor de Jesus. Ele não pode parar de louvar a Deus. Mas ele tem que ir ali, ó, devagar e sempre. Devagar e sempre. Ele não pode acelerar muito, porque senão ele não vai chegar no final. Você vê bem como é que é os maratonistas profissionais. Os outros saem logo numa disparada, daqui a pouco ficam pelo meio do caminho. E o profissional, ele vai devagar, vai acelerando. Ele chega no final. E você vê bem como é o segredo do maratonista, que quando está próximo, aí é que ele acelera. Aí que ele vai acelerando. E quando ele vê, ele vai passando todo mundo e chega em primeiro lugar. Então, meus amados irmãos, nós já estamos nesse momento de nós acelerar, porque a trombeta já vai tocar. Aleluia. Temos que ser prudentes. Então, o segredo é, guarda essa pouca força que tu tem. Né? Continua assim mesmo, ó. Como diz o pastor Célio, no passo do gado, mas não para. Você não pode parar. A quarta coisa que você tem que guardar é a palavra de Deus que está no seu coração. Isso aí está escrito aqui no versículo 8 do capítulo 3 de Apocalipse. Guarda a palavra da perseverança, a palavra da paciência. Guarda ela no teu coração. O salmista Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tu sabe, meu irmão, o que foi que te levou naquele dia que você sabe. O dia que eu aceitei Jesus, eu faço questão de citar para você. Foi no dia 7 de março de 1989, no Oráculo, uma sala que tem num prédio de 3 andares ali ao lado do Templo Central da Assembleia de Deus, ali em Tucuruí, né? Ali na rua Tancredo Neves, ali na rua Betel, número 1, ali no bairro Jardim de Deus, ali em Tucuruí, no Pará, pastoreada pelo pastor Célio hoje, né? Foi no dia 7 de março de 1989, numa terça-feira, eu aceitei Jesus. O dia que você aceitou Jesus, se você não nasceu já num berço evangélico, numa família crente, então você com certeza deve lembrar. É para você lembrar.
porque é a data mais importante da sua vida. É o dia que você nasceu de novo, nasceu da água, nasceu do Espírito, nasceu para Jesus, nasceu da palavra, nasceu do Espírito. É mais importante o dia que você nasceu para Jesus do que o dia que você nasceu para esse mundo. Aleluia. Então é muito importante aquele dia. Então, meu amado irmão, o que te levou naquele dia a aceitar Jesus como Salvador foi a palavra da perseverança. Foi a palavra do Senhor, essa palavra poderosa, que o apóstolo Paulo diz que é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Você ouviu a palavra, alguém chegou para você e falou, abriu a Bíblia, leu a palavra, explicou para você, falou para você do amor de Deus com base na palavra, a Bíblia Sagrada. Ou você ouviu na sua casa, ou na rua, ou em uma praça, ou você estava no templo e ouviu o pregador falando. Eu sei dizer que o que levou você a ser crente foi a palavra. Porque a própria palavra, a Bíblia Sagrada diz que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. E a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então você ouviu a palavra. E essa palavra te levou a tomar a sábia e inteligente decisão de aceitar Jesus como Salvador. E é essa palavra que você tem que guardar no seu coração. Você tem que ler a palavra. Você tem que meditar na palavra. E aquilo que você lê, e você entender, você tem que guardar no seu coração. Para não esquecer nunca. Guardar a palavra é aquilo que você lê, aquilo que você entender, aquilo que você compreender, você tem que crer e colocar essa palavra em prática. O salmista Davi falou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é a palavra de Deus que vai te mostrar o que é pecado e o que não é pecado. E ela vai te mostrar o que é pecado. Aleluia. Por isso que você tem que guardar ela no seu coração. Porque se você ler a palavra, conhecer a palavra, acreditar na palavra e guardar no coração, não esquecer, colocar a palavra em prática, viver de acordo com como a palavra está te orientando, você não vai pecar contra o Senhor. A palavra vai te guardar. A palavra vai te proteger. A palavra vai te livrar. A palavra será como um escudo te guardando, te protegendo de vir pecar contra o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A quinta e última coisa que você tem que guardar é o nome do Senhor Jesus Cristo. Você vê que ele diz assim, guardaste a minha palavra, tu tem pouca força, mas tu não negaste o meu nome. Não nega o nome de Jesus. Não nega. Você precisa, você necessita do nome de Jesus. Foi usando esse nome, Jesus Cristo, que eu coloquei a mão sobre aquela criança. Com 12 horas que eu era crente, que eu havia citado Jesus, eu coloquei a minha mão sobre aquela criança e no nome de Jesus pedi a Deus que trouxesse o fôlego de vida daquela criança ali naquele hospital do SESP, ali naquela pediatria, e Deus a ressuscitou dos mortos. Foi usando o poder do nome de Jesus que aí na cidade de Tucuruí eu orei e repreendi a enfermidade. Orei ali e no nome de Jesus, paralítico andou ali mediante a minha oração, para ali enfermos foram curados ali, demônios foram expulsos, pessoas aceitaram Jesus, milagres Deus fez por intermédio de mim ali, usando essa ferramenta santa que é o nome de Jesus. Portanto, para que você receba a sua coroa de glória, não esqueça, Apocalipse capítulo 3, versículo 8, manda você guardar essas 7 coisas. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz, eis que venho sem demora, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Se você não sabia ou não sabe o que é que você tem, então você vai ler o versículo 8 de Apocalipse capítulo 3, que diz assim, você tem boas obras, as boas obras de Deus você tem,
você tem que guardar ela. Ou seja, continua fazendo aquilo que Deus colocou no teu coração para fazer. Aquele talento que Deus te deu, aquele dom que Deus te deu, aleluia. Uns Deus chamou para cantar. Se você foi chamado e recebeu de Deus um talento, um dom para cantar, para louvar o seu nome, continua louvando, não para de louvar. Se você recebeu o dom, o talento de pregar a palavra, continua pregando, aleluia. Medita na palavra, procura te aperfeiçoar na palavra, para se tornar um grande pregador da palavra. Se você foi chamado para ser um mestre, um doutor na palavra, para ensinar a palavra, te aperfeiçoa nisso, estuda, faz cursos teológicos, estuda, busca, ora, para que tu seja um grande mestre para ensinar a palavra, aleluia. Então continua ali, aleluia, na palavra, continua fazendo as boas obras de Deus, não para de fazer as obras de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, ou seja, desiste, larga de mão o talento, o dom que Deus deu, não é digno de ser discípulo de Jesus. Portanto, não recua, continua fazendo a obra do Senhor. Segunda coisa, Jesus é uma porta aberta, não esquece disso, aleluia, continua pregando essa porta, porque foi por essa porta, Jesus Cristo, que você entrou e herdou a salvação. Foi por essa porta que você entrou, saiu e achou pastagem. Hoje você se alimenta da palavra. Hoje na casa de Deus, ou na sua casa, ou por intermédio da televisão, você está ali se alimentando da palavra. Aleluia. Você entrou por esta porta. O acesso que você teve para essa bênção e o acesso que te dará entrada no céu é essa porta chamada Jesus Cristo. Portanto, anuncia essa porta, guarda essa porta, não deixa dessa porta, ou seja, não deixa de Jesus Cristo, não abandona Ele e anuncia Ele para os outros. Aleluia. Você tem pouca força, continue nessa marcha, continue assim, devagar e sempre, não desiste. Aleluia. Não para no meio do caminho, não fica muito lento no caminho. Aleluia. Para que tu não fique distanciado para trás dos outros, mas não acelera muito, senão tu vai cansar. Muitos já pararam no caminho, abandonaram a fé, porque aceleraram demais. Aleluia. Saiu de manhã e só chegava com 24 horas no outro dia que ele chegava em casa. Aleluia. Não aguentaram porque o corpo físico é limitado. Então, você tem pouca força, mas continue ali. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde a palavra de Deus no seu coração e guarde o nome de Jesus. Não negue o nome de Jesus. Se você fizer isso, se você guardar as boas obras de Deus na sua vida, se você guardar Jesus como uma porta aberta na sua vida, se você continuar nessa pouca força, mas não parar, não desistir, aleluia, e continuar indo sempre perseverante, se você guardar a palavra, se você guardar o nome de Jesus, você vai receber 7 prêmios. Por isso que ele diz assim: guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Que coroa é essa? Que prêmio será esse? Quais as recompensas para quem guarda essas coisas? Ou seja, guarda a porta, guarda as boas obras de Jesus, guarda a porta aberta, se mantém em pouca força, né? Guarda a humildade, guarda a palavra de Deus e guarda o nome de Jesus. Primeira coisa, ele será um vencedor. Aleluia. Ele será um vencedor. Louvado o nome do Senhor. Porque aqui no versículo 11, o versículo 12 está dizendo: e quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, baseado nesse texto, nesse versículo 12 do capítulo 3 de Apocalipse, da carta a Filadélfia, eu selecionei aqui 7 coisas que você vai receber, que eu vou receber, que nós vamos receber como recompensa por guardar o que nós temos. Aleluia. Nós seremos o vencedor. Segundo, nós seremos uma coluna no céu. Aleluia. Terceiro, nunca
nós vamos sair de lá. Nunca nós vamos sair lá do céu. Quarta, nós teremos o nome de Deus escrito sobre nós. Quinta, o nome da nova cidade, Jerusalém, aonde nós vamos morar, também estará escrita sobre nós. Sexta, o novo nome de Jesus Cristo estará escrito sobre nós. E sétima, nós vamos receber uma coroa de glória. Essa coroa que ele prometeu. Nós vamos receber uma coroa de glória. Então, só repetindo a recompensa. Seremos vencedor. Aleluia. Porque guardamos as coisas que Deus mandou guardar. Seremos uma coluna no céu. Nunca vamos sair de lá. Teremos o nome de Deus escrito sobre nós. O nome da nova cidade de Jerusalém, onde nós vamos morar, vai estar escrito sobre nós. O novo nome de Jesus estará escrito sobre nós. E nós vamos receber essa coroa de glória. Mas para isso, nós temos que guardar essas coisas. Guardar as boas obras de Deus que Deus nos deu para fazer. Aleluia. Guardar a palavra, guardar a porta aberta que é Jesus Cristo em nossas vidas. Nos manter nessa pouca força, devagar e sempre, mas não desistir. Não parar no meio do caminho, não recuar, não deixar de ser crente, não apostar da fé, não largar a nossa cruz. Porque Jesus disse aqui que cada um tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz todos os dias e seguir ele. Nós temos que continuar, com pouca força, mas temos que continuar. Aleluia! Nós temos que guardar a palavra do Senhor no nosso coração e o nome de Jesus. Com isso, nós vamos ganhar a coroa de glória. Então guarda o que tu tens, irmão. Não abandona a missão que Deus te deu para fazer. Não abandona a obra que Deus colocou na tua vida para fazer. Cada um tem uma obra para fazer. Uns uma obra maior, outros uma obra menor, mas tudo é a obra de Deus. Aleluia. Uns têm várias funções. A Bíblia diz que Deus deu para um 5 talentos, para outro 2, para outro 1. Não importa o dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu, a vocação que Deus te deu, o que importa é que tu continue fazendo. Porque a palavra do Senhor nos diz que até um copo d'água que nós der para um dos pequeninos de Deus por lhe servir, com certeza não vamos perder o nosso galardão, não vamos receber o nosso galardão. Então nós fomos chamados para anunciar, para fazer as boas obras de Deus. Continue firme, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude. E você que ainda não aceitou Jesus, aceita Ele como Salvador e Senhor da sua vida. E você que já é crente, continue firme, não desiste, porque Jesus está voltando.